Estimados alunos, vamos então resolver nossa lista de questões deste bimestre, em que consta e tem como objetivo para a gente entender um pouco mais a matéria, passar pelo conteúdo que é importante neste caminhar dentro da arte do filosofar. Precisamos então ler alguns assuntos, fixá-los, poder ampliar o nosso conhecimento. Vamos lá, na questão 1, que refere-se à imagem da onda que está lá na página 34, esta que eu coloco aí na tela, o que ela representa, né? Então, nesse contraste inicial que nós temos aí dentro do nosso estudo, há um contraste em que a natureza, todas as questões que envolvem o meio natural, em vários momentos puderam assim representar uma grandiosidade, uma dimensão grandiosa, igual essa onda está enorme, mais do que o Monte Fuji no Japão, que é enorme, já é bem alto, e lá os pescadores, lá no meio, nos barquinhos, se a gente puder olhar, tem 2 barquinhos, então dá um sentido assim de grandiosidade o que acontece na natureza pela fúria do oceano, né? Então causa em nós uma admiração, causa em nós um espanto pelas coisas da natureza. E isto é muito importante, esta admiração, porque nós vamos ver em outra questão que hoje se perde porque há uma destruição, há muitas das vezes uma degradação da natureza. E a origem da filosofia tem esse contexto de se espantar, admirar pelas coisas, né? Como fizeram vários filósofos. E na página 48 nós temos uma imagem diferente da onda, que é uma onda já cheia de poluição. O que ela mostra? É uma arte que existe do Bernard Paz, a grande onda. Ela mostra a interferência, muitas vezes, devastadora do ser humano no ambiente, na natureza. Então, ao conferir uma nova utilização para o lixo, que a arte provoca, o artista propõe uma forma diferente da gente lidar com a natureza, porque ao espantar com quanta poluição estamos fazendo, denegrindo a natureza, que a gente possa causar em nós uma revolução para podermos buscar novos meios para proteger, para conservar, sustentar a nova natureza que queremos hoje. Sobre o conceito de ética, que é a questão 3, falar. A ética, então, é uma disciplina dentro da filosofia que ela estuda os costumes, as condutas de forma racional para questionar do ser humano na sociedade. Então, por exemplo, o princípio da felicidade, o que é a felicidade, como que ela se dá, independente da cultura, independente, é um princípio universal. Então a ética, ela estuda princípios, valores, costumes, questionando costumes que vão em prol, muitas vezes, da morte, mais da morte do que da vida. Então a ética tem esse diálogo, essa característica própria de buscar realmente o valor universal, para que sirva independente de qualquer costume. Vem até para questionar os costumes. Na questão 4, aí, nós temos a pergunta também sobre um conceito muito importante que nós vamos aprofundar no segundo bimestre, mas agora a gente um pouco familiarizar com ele, que é o conceito de moral. Então a moral, a ética, como nós vimos, já é mais universal. A moral muitas das vezes está interligada a costumes, a um conjunto de regras de convivência em um determinado grupo, em determinada cidade, em determinada região, em determinado povo. Por exemplo, o modo de enterrar seus mortos. No costume cristão nós temos no costume de outra religião ocidental ou oriental se divergem. Então, numa tribo indígena pode ter outro costume. Isso são costumes morais que são identificados pelo grupo, que são padronizados, que são colocados durante uma caminhada. E eles podem ser bons, como podem também ser, muitas das vezes, centralizadores, não condizer
com as novas gerações que vêm, pode ser um modo de conservar o poder de um grupo, de uma família. Então, por isso que a ética vem para questionar costumes morais. Os costumes morais, eles são importantes desde que eles promovam a vida, desde que é uma conduta que promova uma prática de vida. Se ele começa só a conservar poder, e para alguns ele precisa ser questionado. Como que você explicaria a unidade e a variabilidade da natureza? Unidade é quando há um princípio, um elemento que ele é mais universal, ele está presente em todos os outros contextos. A variabilidade é a multiplicidade. Então, como que a gente pode entender isso melhor? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles tinham duas correntes que a gente pode dividir. Uma corrente de filósofos que falavam e defendiam a ideia de que tudo na natureza vinha de um único princípio. Por exemplo, igual Tales de Mileto. Tudo vinha da água, tudo vem da água. Ou outros filósofos que mostravam uma multiplicidade dos valores. Então, em que tem 4 elementos, tem variados elementos que constituem a natureza. Então, quando a gente diz sobre a unidade, são todos elementos, mas que tem uma diversidade, mas há um único elemento que perpassa todos eles. Na multiplicidade, já nós temos variados elementos. O que isso tem a ver no que nós estamos estudando sobre ética e moral? Ou seja, nós podemos dizer que há um princípio só ético, ou podemos dizer que há vários princípios éticos? Há uma só cultura ou são várias culturas? Existe um só jeito de ser humano ou há vários? Ou existe vários e esses vários têm elementos neles que criam uma certa unidade? É uma questão filosófica que é central neste capítulo que nós estamos estudando. É uma questão que precisa ser aprofundada, nós vamos aprofundar, porque ela é o centro para a gente entender a discussão sobre ética e moral. Lá na página 39, o terceiro parágrafo responde, aqui eu estou colocando a síntese desse terceiro parágrafo, os elementos mais importantes, em que tem a resposta completa no nosso livro, que é o Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, do Ricardo Milano. Então, abraços a todos. Depois nós teremos a segunda parte, que vai ter as outras 5 questões da nossa lista de questões.